Nossa senhora, são 11h20 da noite. Eu estou gravando esse episódio aqui do Pitacos de Tecnologia nessa hora da noite bem tarde, por isso que eu estou gravando com uma voz um pouco mais baixa, porque eu tive um dia bastante cansativo no trabalho, com bastante demandas, e trabalho de TI, ele é um trabalho que cansa mentalmente, mas ainda assim, depois eu dei uma descansada. E aí agora eu tô com um pouco mais de disposição para gravar esse episódio para contar para vocês se o mercado de TI ainda vale a pena em 2024. Mas diferente da abordagem de artigos e vídeos que vocês veem por aí, ensinando qual é o melhor caminho que você deve rumo à sua carreira, até porque eu passei por diversos caminhos, como vocês vão ouvir no episódio de hoje. Eu acho que seria mais produtivo se eu falasse um pouco da minha história na carreira de TI, que é uma história de muitos baixos e reviravoltas surpreendentes. E essa mensagem, apesar de ser um pouco motivacional, eu não vou tentar te vender um curso no final do vídeo te ensinando a ficar rico em 6 meses. Exceto esse, que é um compilado de conhecimentos sobre audiovisual e de produção de vídeo, que é o nosso patrocinador deste podcast. Começa a partir de agora o podcast Pitacos sobre Tecnologia com Lucas Rocha. Episódio de hoje: vale a pena o mercado de TI em 2024? Aprenda a transmitir as suas lives nas principais plataformas de forma profissional através do curso Como Ser Streamer do Zero ao Avançado. Domine a ferramenta OBS Studio, que é gratuita e compatível com PC, Linux e Mac, e crie cenas incríveis. Eleve as suas transmissões para um nível nunca visto e veja como monetizar o seu trabalho na internet. Entre no link que está na descrição para ter acesso a 2 aulas inteiramente grátis. Garanto que você não vai se arrepender. Bom, para começarmos, a gente vai ter que voltar bastante no tempo, até o ano de 2013, quando eu ingressei na faculdade, quando eu tinha meus 20 anos. Eu tinha feito vestibular e, por incrível que pareça, ciência da computação não era a minha opção de curso. A minha primeira opção de curso, no caso. Eu tinha tentado para engenharia de telecomunicação e eu queria, de algum jeito, algum tipo de engenharia naquela época. Como eu não passei para engenharia de telecom, eu tinha 2 opções. Ou eu voltava para o pré-vestibular e aguentava geografia, biologia, tudo de novo, que eu nunca gostei na escola e não seria diferente no pré-vestibular outra vez. Ou eu aproveitava a nota que eu tirei no Enem, que não foi tão ruim, mas também não foi tão alta em todas as disciplinas, para eu tentar as engenharias nas faculdades mais concorridas do Rio de Janeiro, como por exemplo a UFRJ. E aí eu observei as opções que eu tinha e eu conseguiria passar para uma universidade estadual chamada UESO, hoje ela é conhecida como UERJ Campus Zona Oeste. E dentre os cursos que eu oferecia, tinha a opção de ciência da computação. E eu mal fazia ideia do que se tratava esse curso. Foi realmente um experimento. Eu observei e li a grade curricular, gostei da familiaridade de algumas disciplinas e eu decidi dar uma chance. E aí eu entrei no curso. A única experiência que eu tive na minha vida com programação foi um curto contato, porque o meu primo também fez faculdade de análise e desenvolvimento de sistema alguns anos antes de mim. E ele me mostrou alguma coisa de Pascalzinho. E eu lembro que quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, eu desenvolvi meio que um quiz de perguntas e respostas com vários ifs. E as perguntas, eles, em vez de estarem num banco de dados, como se espera nesse tipo de aplicação, as perguntas eram escritas hard-coded dentro do código. Mas com zero noções de programação, era aquilo ali que tinha na minha mente, né? Era uma vaga lembrança lá dos anos de 2007, 2008. E aí eu já me deparei logo de cara no meu primeiro período de faculdade, aula de algoritmos, ali que foi onde eu tive que aprender a lógica de programação, a lógica de pensar passo a passo como demanda
um algoritmo e eu lembro de uma lista de 100 exercícios que a gente fez em Portugal e depois a gente teve que refazer esses mesmos exercícios na linguagem C. Aquilo foi importante para treinar as minhas capacidades de lógica de programação. Foi um exercício que eu sofri um bocado porque eu tinha colegas meus ali que já tinham certa experiência com programação, seja em escola técnica, seja por conta própria, e eu não tinha nenhuma. Mas felizmente deu tudo certo, eu consegui me adaptar, eu consegui passar a disciplina, apesar de que teve um trabalho que valia ponto que tinha que computar os resultados do Brasileirão e tinha que importar por arquivo texto, aquele tipo de trabalho que era um pouco mais complexo, eu lembro que eu não consegui fazer, mas já era um avanço para quem não tinha conhecimento nenhum de programação. E aí, depois eu sofri um bocado em estrutura de dados, mas eu também consegui ser aprovado. E no segundo período eu recebi um convite de um estágio, só que ele era do outro lado da cidade, porque, tipo, eu morava num bairro de classe média da Zona Oeste que o transporte público era muito ruim. Ali não passava estação de trem, basicamente você dependia de ônibus. E dependendo do lugar do Rio de Janeiro, eram linhas muito raríssimas de ônibus que tinha por ali. E até chegar à faculdade tinha que pegar 3 ônibus para ir, 3 para voltar, basicamente. Era uma verdadeira gambiarra. Era um bairro que basicamente você tinha que ter carro para morar ali. E aí, por causa que a faculdade era pública, integral, eu tive um pouco de receio também, e era uma vaga com C++, eu acabei recusando. E aí, nesse mesmo ano na faculdade, eu me envolvi em atividades extracurriculares, filmando palestras, e fui convidado até, por conta disso, a fazer um curso de edição de vídeo na ONG, na faculdade, que tinha ali do lado. Foi uma experiência muito interessante. Eu sempre fiquei dividido nessa carreira de TI e desse meu hobby de edição de vídeo. Porque eu já tinha um canal no YouTube há uns 2 anos, naquela época, e eu já tinha experiência com edição de vídeo desde 2007. Mas voltando para cá, em 2014, eu recebi um outro convite. Era um período que o mercado estava até bem aquecido de vagas. Até mais ou menos a Copa do Mundo do Brasil. Não era tão difícil você achar vagas de estágio na área de TI. E eu recebi um convite da Stephanie para trabalhar com algo que não era relacionado a TI, mas a design. Mas também o meu medo de tentar conciliar a faculdade e, e o trabalho, considerando a longa distância, eu também acabei recusando. Assim, o medo de experimentar o novo. Ao mesmo tempo que eu tava, em 2014, já meio que me desencantando da programação, porque eu passei por alguns traumas em C. A linguagem C, ela tem algumas coisas meio chatas de você lidar com ponteiros, algumas regras que se você não seguir, o programa simplesmente não roda. É uma linguagem de médio e baixo nível, não é tão intuitiva para quem está aprendendo programação pela primeira vez, apesar dela ensinar como funciona por trás das estruturas de dados. É por isso que ela tem esse objetivo nas universidades, mesmo que no mercado a linguagem C já não seja tão amplamente usada. E aí eu teimei em 2014 que não queria trabalhar com programação. E eu tive depois aulas de banco de dados. Para mim, tudo naquele curso era novo. Lembrando, eu não tinha noção de absolutamente nada do que viria na minha frente. Eu fui com o coração aberto para ver se tinha alguma área que me desse aquele clique. Essa área eu quero me especializar. Que esse deveria ser o objetivo de todo universitário. Entra numa faculdade, vai ver um monte de disciplinas e vai ter que escolher uma delas para se tornar o especialista. As outras elas servem para ter um conhecimento básico, conhecimento geral, porque você vai precisar de uma área para se especializar para você ser autoridade naquele tipo de assunto no mercado de trabalho. E aí, eu acompanhei as aulas de banco de dados e eu gostei bastante dessa disciplina de SQL, porque era um paradigma de programação diferente. Eu não dizia os passo a passos que eu precisava fazer para buscar uma determinada informação na tabela, e sim eu declarava o que eu queria e o banco de dados se virava para buscar para mim. Então, basicamente, eu tinha que aprender como se fosse falar um idioma para uma outra pessoa. É um outro paradigma de programação. E eu até lembro que eu gostei ao ponto de eu desenvolver uma apostila na época para lembrar dos comandos no SQL Oracle. E mais banco de dados meio que eu deixei para plano B, guardado na gaveta. Porque eu queria dar alguma chance para outros tipos de disciplina. Eu achei que, nossa, computação gráfica, aí sim era o curso que eu queria fazer. Isso é o que chamaria a minha atenção.
Mas aí vem uma decepção lá no quarto período, porque na prática, computação gráfica é basicamente álgebra linear. Foi um conteúdo assim mais teórico. Eu achei que eu ia mexer no Blender, porque eu já tinha alguns conhecimentos de modelagem 3D, que a gente iria interagir com isso de uma forma mais prática, mas não foi da maneira que eu imaginava. E eu lembro que em 2014 eu frequentei aulas de inteligência artificial. Eu lembro que era quinta-feira, tipo 1 da tarde. É um horário terrível. Faculdade pública, por mais que digam que é para classe baixa, em boa parte dos cursos são integrais. Então, quem precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo para se manter sofre bastante quando entra em faculdade pública. E aí eu lembro, o que eu me lembrava dessas aulas era que já se falava de redes neurais, deep learning, que você mexia nos pesos como se fosse neurônios no seu cérebro, só que de uma forma digital. Você mexia nos pesos para definir o aprendizado da máquina. Ela aprendia através de tentativa e erro, de recompensa e penalização caso acertasse ou errasse a determinada imagem que ela deveria reconhecer, por exemplo. Isso foi uma década antes do boom da IA generativa que nós estamos vendo hoje. Que temos Midjourney, por exemplo, como uma IA generativa que você escreve um prompt e ela gera imagens a partir desse prompt. Foi a coisa que eu me recordo, porque o resto da disciplina, como o horário era muito ruim para assistir, eu confesso que eu dava umas piscadas e eu dormia de vez em quando nas aulas. Mas também deixei na gaveta essa disciplina. E aí eu pus a minha esperança em redes. Ah, redes vai ser diferente. Redes vai ser aquilo que eu vou me especializar. E eu vou falar que eu tive uma ótima experiência com redes. Eu tive um professor em 2015 que era muito inspirador. É um professor que eu senti que pelas explicações ele era entusiasmado, ele amava o que estava fazendo ali na sala de aula. E passava bastante bagagem, conhecimento e motivação para os alunos se aprofundarem na disciplina dele. E eu lembro que eu mexi e foi ao ponto de ele estimular a fazer uma eletiva numa universidade pública para fazer o primeiro módulo de CCNA, que é uma certificação Cisco que lida com protocolos TCP/IP e faz configuração básica dos roteadores e switches da Cisco, através de comandos CLI. E aquilo me atraiu. Eu gostei de configurar os equipamentos Ciscos e foi uma experiência muito bacana. Só que aí, em 2015, a faculdade entrou de greve, era uma faculdade pública, e havia dificuldades de estágio, porque eu peguei uma baita crise financeira que estávamos no meio do governo da Dilma, né? O mercado estava muito bom até 2014 e, de repente, começou uma dificuldade absurda de estágios. Os estágios começaram a ficar mais escassos, mais ou menos, nesse período. E aí os convites que eu recebia pararam. E aí eu esperei voltar da greve depois de quase um ano até decidir transferir para uma universidade particular em 2016, reaproveitando as disciplinas que eu fiz em anos nessa faculdade pública. E aí em 2016 eu tive a experiência de participar de um processo seletivo na Globo. Foi uma experiência muito bacana. Fiz vários processos seletivos. Fui para Jardim Botânico, eu lembro que depois eu fui lá para Barra da Tijuca. Ao total, eu fiz 7 entrevistas de emprego. Só que a falta de experiência em entrevistas, né? Em não conseguir me adequar às necessidades que a vaga pedia, porque eu estava muito obcecado com essa parte do audiovisual e do vídeo. E isso eu acho que ficava transparente para os gestores e me descartavam porque, obviamente, não tinha o perfil para a vaga que eles queriam. E foi muito interessante esse ano porque eu conheci a tecnologia por trás da Globo. Durante esse ano desse processo seletivo, eu cheguei a visitar os atuais estúdios Globo, que era o antigo Projac. Foi lá que, inclusive, eu conheci a tecnologia 4K, que a Globo já estava começando a produzir alguns desses conteúdos nesse formato no Globoplay. Isso em 2016, hein? Pra você ter ideia, minha primeira TV 4K que eu tive foi em 2018. E muitos estão começando a ter TVs 4K na casa somente agora, em 2024. Mas eles queriam me mostrar um monitor pequeno na demonstração e não tinha aquela sensação de uau, não dava para ver aquele salto de qualidade. Mas foi um ano muito bacana, apesar de não ter conseguido nenhuma vaga na Globo.
Eu lembro que eu fiz mais algumas outras entrevistas. Era uma época que você tinha que ir presencialmente até o centro da cidade, nessas empresas que meio que arrumam vagas de estágio. Eu lembro que eu fiz para Claro, mas eu nunca consegui ser aprovado nas dinâmicas de grupo. Então, por isso que acabei que eu não tive muita experiência em entrevista de emprego. E aí a falta de experiência pesou. E aí você acaba errando e não indo muito pra frente. Já nessa altura, eu já estava desanimado com a programação. Eu já estava começando a me desanimar com essa área de TI. E aí, a minha obsessão foi buscar a minha paixão. Aquele ideal que todo jovem de 20 anos acaba passando, que eu tenho que fazer o que eu gosto. E aí, em 2017, né, foi um ano que consegui um estágio voluntário no Hospital dos Afonsos, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, da Aeronáutica, que meu pai conseguiu arrumar, e lá eu tive experiências de fazer manutenção de PC, de impressora. Era algo mais voltado para info, para essa parte de rede que eu falei que eu já estava gostando um pouco. E foi muito interessante essa experiência porque eu nunca mais precisei chamar o técnico aqui na minha casa para fazer manutenção no meu próprio computador. E durou 4 meses, e nesses 4 meses eu trabalhei de graça. Mas levei algum conhecimento. E nessa ânsia aí essa paixão que eu falei ter que buscar para editor de vídeo, eu lembrei que eu recebi 2 convites de estágio. Um para o TJ, era um serviço público relacionado para banco de dados, e um para editar vídeo num projeto lá de culinária. Eu lembro que eu dropei essa oportunidade do TJ para postar no editor. E no final das contas, eu não consegui nenhum dos dois. O editor da vaga foi cancelado e eu fiquei sem nada. Tava realmente complicado esse dualismo que eu tava vivendo durante esses muitos anos. E aí, em 2017, ainda em 2017, e eu dei uma última chance para programação, porque eu tenho uma atividade que eu faço com um amigo meu todo final de semana, que a gente joga jogo de luta e a gente marca as pontuações, e eu fazia isso tudo no Excel de forma manual e eu precisava de algo um pouco mais automático para isso. E eu precisava de uma linguagem simples que não fosse tão verbosa como era Java, e nem volte a ter meus traumas com ponteiros como era na linguagem C. E aí eu conheci uma linguagem chamada Python, né? Uma linguagem de tipagem fraca, você não precisa declarar o tipo da variável, que ele meio que já entende. É uma linguagem que não precisa ter essa frescura de ponto e vírgula. Obviamente, isso é trocado por indentação, mas era muito mais prático do que botar ponto e vírgula em tudo. Às vezes, você esquecendo ponto e vírgula, o programa não roda. E aí eu desenvolvi um programinha em Python que calculava essa pontuação em torneio de luta. Tinha até conceito de classe, campeonato, classe jogador, classe luta. Tinha um pouquinho de orientação ao objeto nesse projeto pessoal. E ele conectava ao banco de dados MySQL instalado na minha máquina local e utilizava uma interface PyQt, que é uma interface gráfica, com os botõezinhos para poder interagir com o programa, para criar a minha janela. E eu curti bastante Python. Foi assim o meu primeiro projetinho maior que eu consegui realizar em anos de programação que me fosse de fato útil. Mas eu deixei esse Python também para plano D, né? Porque eu tava ainda com aquela visão idealística que eu precisava ser editor, que eu precisava fazer algo que eu gosto. E aí, 2018 pra frente, eu só queria acabar o curso, de qualquer jeito. Estuda, obter as notas para passar, faz o TCC, se forma, enfim. Visto que eu já não tava com a motivação lá em cima, e isso dá pra reparar em algumas das minhas fotos de formatura, que eu tava com uma cara de cu. Com aquele pensamento, pô, eu me formei e não tive o payback financeiro que eu esperava. Lembrando que eu estava numa universidade privada. 2018, eu fiz um TCC muito interessante sobre a linguagem Kotlin versus Java, comparando um paradigma funcional. Eu tenho orgulho desse TCC porque eu escrevi bastante, foi mais de 100 páginas. Dá pra reparar que eu gosto de falar, né? Porque já estamos em 20 minutos de gravação desse podcast, eu achei que seria mais curto. Isso às 11h39 da noite de uma quarta-feira à noite. Pois é. Então já dá pra perceber que eu com palavras, ou eu gosto de falar muito, eu sou prolixo. Um dos dois. E aí em 2019, agora sim,
eu consegui um estágio, bendito estágio de editor de vídeo numa produtora. Nesse tempo que eu tive lá, eu basicamente era editor, designer e motion graphic. Eu fazia intros, eu fazia capinha pro aplicativo, editava vídeo, ou seja, 3 profissões em um, e ganhando um incrível salário de 900 contos e ainda por cima PJ. O cara nem assinar carteira queria. Impressionante. Saí de lá na pandemia por motivos que eu não vale a pena abordar aqui. E daqui decidi, se é pra ganhar mal trabalhando pros outros, eu vou ganhar mal trabalhando pra mim. Fiquei com esse pensamento. Eu lembro que durante esse 2019, quando eu tava nessa vaga de editor, um amigo meu me foi oferecer uma vaga de programação, né? E não preciso dizer que eu dropei, né? Tava com medo que aquela programação que eu via na faculdade, aqueles traumas de ser, fosse a mesma coisa no mercado de trabalho. A falta de experiência, se você pensar que o programador nas 8 horas de trabalho, o que ele menos faz é programar, vocês vão ficar surpresos. As horas que ele passa mais em reunião do que programando, vocês vão ficar enojados. E aí, voltando pra minha história, em 2020 eu passei a ser autônomo, eu decidi dar uma chance para o meu canal Flagamer, o meu projeto de automobilismo, que tava, sei lá, com 5, 6 mil inscritos. E aí, na pandemia, com todo mundo em casa, mais gente consumia YouTube, né? E, paralelamente, eu fiz um curso livre CCNA Cisco, aquele Cisco que eu comecei lá em 2015 e nunca voltei. Fiz o módulo 1 novamente, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Foi um curso que demorou um pouco mais de um ano. Na verdade, foi em 2019 que eu comecei e terminei em meados de 2020. E nesse tempo que eu fui autônomo, pra vocês terem uma ideia, o salário de editor era tão ridículo que eu tirava a mesma coisa com o meu canal na época com dólar R$6. Se eu vendesse o curso como afiliado, que eu tinha um parceiro que vendia um curso sobre automobilismo virtual e vendendo como afiliado, tinha mês, por exemplo, que eu já cheguei a ganhar R$2.000 com um canal de 15 mil inscritos. Então eu estava nisso, eu estava conciliando o YouTube e os meus estudos para a certificação CCNA, que finalmente consegui tirar em final de 2021. E aí eu fui buscar vagas no mercado de trabalho na área de infra, de redes, e não consegui. Eu não esperava, porque eu achava que só ter a certificação iria me colocar umas boas chances no mercado, mas sem experiência prática fica um pouco complicado. Na minha cabeça, por exemplo, daquela época de 2021, eu não aceitaria trabalhar para os outros de jeito nenhum se fosse abaixo de R$3.000. Era o meu corte. Era o meu corte. Eu acho que o corte estava alto para quem não tinha tanta experiência prática dessa forma. Naquela época, eu joguei. Nessa época que eu fui autônomo, até esqueci de falar, em 2020, que eu recebi uma proposta para trabalhar com Java e Kotlin, que justamente eram os temas do meu TCC em abril e maio. E o que aconteceu? Recusei porque eu queria dedicar o meu projeto no YouTube. No auge da pandemia, enquanto as pessoas estavam sendo demitidas de seus empregos. Impressionante. Muitas escolhas que, no final das contas, foram equivocadas, mas em 2021 eu fui jogando vaga, fui me inscrevendo nas vagas que tinham relacionado a TI e eu me inscrevi em um processo seletivo de uma empresa que é uma Big Four em auditoria e consultoria, que se chamava Ernst Young, que hoje ela recebeu um rebranding e ela é mais conhecida como EY. Eu tinha feito os testes, né? Eu tinha feito até teste de contabilidade lá. Eu não estava muito esperançoso, porque eu não entendo bulhufas de contabilidade, mas tinha inglês, português e lógica. Então, e de repente, me chamaram para fazer uma dinâmica de grupo de forma virtual. E eu não sabia do que era essa vaga de TI. Eles não descreveram com muitos detalhes, mas eles só convidaram que tinha vagas para quem era de tecnologia da informação. E na dinâmica de grupo, eu fui informado que era uma vaga sobre dados, que envolvia SQL. Aquele SQL que eu gostei de anotar lá em 2013. Que era aquele meu plano B que eu deixei lá na gaveta. Aí eu pensei, se eu conseguir entrar, eu tento mudar de área depois, para redes, cibersegurança. Vamos dar uma chance. Sabendo que, tomando essa decisão, isso significa que eu tinha que mudar todo o meu rumo de carreira. Eu experimentei programação
não fui muito com a cara lá na época, muitas vezes por medo do que seria o mercado de trabalho de programação, achando que seria igual às aulas de estrutura de dados que eu tinha em 2013. Tentei abordar redes de computador, nada. E agora nós vamos tentar aí banco de dados. E aí, em final de dezembro, eu recebi um convite para fazer a entrevista. Quanto tempo que eu não fazia entrevista de mercado de trabalho? Depois de 2 anos como autônomo. E aí, eu descobri que essa vaga, como era relacionada a dados, o que eu vou trazer para essa entrevista? Bom, eu tinha o meu projeto pessoal de Python, que eu desenvolvi em 2017, que fazia a conexão com o banco de dados. Eu tinha já o conhecimento de Python e banco de dados, que era requisitos daquela vaga. E eu tinha o conhecimento de análise de dados, porque eu fazia isso no Analytics do meu canal no YouTube todo dia. Era isso que eu tinha para vender no meu processo seletivo, na minha entrevista final. E felizmente, em janeiro de 2022, depois de 9 anos de sofrimento, eu quase desisti da área. Se não fosse essa oportunidade da consultoria, provavelmente eu teria desistido de TI. Eu consegui entrar como trainee. E um spoiler. Ou melhor, 2 spoilers. Primeiro, que eu não mudei de área. Segundo, eu estou hoje há 2 anos e meio nessa empresa. Consegui evoluir de trainee para consultor em 6 meses. E era o prazo de 1 ano por causa da minha dedicação de projetos, porque eu tinha que aprender uma profissão dentro da firma. Eu não fazia a menor ideia do que era ciência de dados. Então, eu consumi muito curso da Udemy. Um apoio educacional enorme que a firma proporcionou aos trainees aliados a projetos práticos em grandes empresas do setor bancário e do setor de seguros. E com isso, 2 anos e meio depois, eu fico muito feliz em dizer que agora eu sou consultor sênior. Cara, isso é uma realização de uma pessoa que quase desistiu da área. Tantas portas que bateram na minha cara. Tantas decisões erradas que eu tomei nos últimos 10 anos, praticamente. Veio a minha vitória. Nesse tempo, participei de projetos envolvendo análise descritiva de clientes de banco, migração de códigos de SAS para PySpark, iniciativas internas relacionadas à ciência de dados, que eu fiz bastante projetos e agora estou num projeto relacionado a monitoramento de modelos de machine learning e de inteligência artificial. Pois é, aquela inteligência artificial que eu estudei lá em 2014, lá em Deep Learning, estou vendo tudo de novo hoje. Nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Tudo tem um sentido no final. E hoje eu faço pós-graduação EAD desse mesmo assunto, formalizando o que eu aprendi nos projetos e nos meus cursos da Udemy. Moral da história, depois de quase meia hora de novo. Independente das dificuldades do mercado, não desista. Em 9 anos, apesar de muitas vezes eu ter desistido de rota, de ter desestimulado, eu não desisti. Não tenha medo de agarrar o novo e jogar as oportunidades fora como eu joguei. E principalmente, se você é jovem e está me ouvindo isso, muito cuidado com essa visão idealística de fazer o que gosta. Esse fazer o que gosta tem que estar aliado a ver se vai te dar um padrão de vida bom e um bom retorno financeiro a longo prazo. Porque eu percebi, buscando vagas de editor nesse meio tempo, que a coisa já estava meio precarizada com relação a salário, principalmente se fosse para trabalhar para os outros. Era uma vida que eu teria que ser autônomo o tempo inteiro. E eu já, sinceramente, já não estou com idade para ficar tomando muito risco, como eu tinha quando eu tinha 20 anos. E às vezes é bom você descer o degrau e começar de baixo, porque apesar de eu ter tido uma experiência que se tornou ruim com meus empregos passados, não significa no futuro uma questão de não trabalhar mais para ninguém. Pode ser que um dia você empreenda, mas não fique triste também se você conseguir um emprego e conseguir colocar comida na sua casa e um bom padrão de vida para você e sua família. Até porque no autônomo não é que você não tem chefe. O chefe é o cliente. Então, de qualquer forma, você vai trabalhar para os outros. Eu custei aprender a ser subordinado. Eu achei que eu não duraria 6 meses em CLT. Porque eu já estava acostumado com 2 anos como autônomo. E eu era o dono de tudo.
E o meu projeto no YouTube ele tomou outros rumos porque a plataforma mudou constantemente e eu acabei perdendo tesão pela coisa e essas decisões não me agradaram muito e acabou atrapalhando um bocado o canal, mas isso aí eu posso deixar para um outro podcast. Às vezes, gente, a obsessão de um sonho pode atrasar a vida, porque eu lutei com o sonho de dono de mim mesmo, com o canal, por muito tempo. Eu lutei até as últimas forças, mas eu tenho a consciência hoje que o projeto ele que deu frutos e ele deu certo quando ele teve que dar certo. Agora é tentar seguir em frente. E uma outra coisa, se eu soubesse de antemão que eu dediquei muito tempo estudando para fazer a certificação Cisco naquela época da minha vida, que era só o YouTube, soubesse do resultado final, eu tivesse uma visão de mercado mais a longo prazo, eu sinceramente eu teria estudado para concurso. Era a melhor época da minha vida que eu poderia ter bastante tempo dedicado a isso. Até porque eu gostei dos conhecimentos que eu adquiri em rede, porque protocolo TCP/IP cai em muitos concursos, inclusive. Mas eu fico aliviado, porque é uma área que, se der problema no servidor, você vai ter que acordar 3 da manhã para resolver. Em programação pode acontecer isso? Pode. Mas quem trabalha com suporte sabe muito bem que é bem mais frequente esse tipo de situação. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história e desse segundo episódio do Pitacos sobre Tecnologia. Eu espero ter você como ouvinte no próximo episódio. Até a próxima.